Só que não. Quarta temporada Castlevania chegando. O Drácula voltou? Será que vai ter a quinta temporada? Olá, pessoas. Bem-vindos ao meu canal Luiz Nunes Artmaker. Olá, pessoas! É claro que vocês já perceberam que nós vamos falar hoje do Castlevania, o grande seriado Castlevania que agora entrou aí com tudo com a quarta e última temporada no canal Netflix. Bom, é o seguinte. Agora sim, o Luiz Nunes Artmaker que vocês conhecem. Pois é, gente, é claro que eu estou aqui para falar de Castlevania devido ao lançamento da quarta temporada de Castlevania. Bom, por que eu resolvi fazer esse vídeo? Lógico que é bacana falarmos de um personagem icônico e maravilhoso como foi o Drácula que eu dublei nesta série. Mas principalmente pelo seguinte, depois que eu divulguei, trouxe de novo a minha timeline, o vídeo que eu falo que a voz do Drácula é minha, tal, que está lá que está no meu canal, eu recebi alguns comentários bacanas, pessoas elogiando, falando que a minha voz foi bem adequada para o personagem, mas também eu recebi críticas, e é bacana a gente receber críticas. Teve uma pessoa que falou assim: gostei da dublagem, mas esta série é uma merda. Eu perguntei por quê. Bom, porque não tem nada a ver com o game, porque isso, porque aquilo, tal. Bom, já que ele falou do game, vamos mostrar para vocês um pouco da evolução desse game. Eu peguei e fiz algumas visitas. Uma delas foi no canal Simox87 do YouTube. Eu me inscrevi lá e espero que o Simox veja isso para bater um papo comigo depois. Ele mostra a evolução dos games Castlevania de 1986 até 2019. Olha só a evolução gráfica do game. Veja, começou aparecendo com aqueles jogos mais simples que a gente conheceu naquela época, né? Tipo os Ataris da vida. Eu falei dessas plataformas no vídeo que eu falo sobre Castlevania, que já está aí com mais de 3.000 visualizações. Muito bem! Olha só, daquele gráfico para o gráfico novo. Esse gráfico foi evoluindo com as novas plataformas de videogame. O videogame passou a ser praticamente um live act, digamos assim, aspas, claro. Os nerds aí vão me condenar. Muito parecido com os animes, né? Nós dublamos hoje os games e damos vozes àqueles personagens dos games, como a gente dá voz às séries, aos filmes, etc. Em 2019, já estava Castlevania, a série, sendo lançada na Netflix. Uau! Preparada, produzida e logo em seguida lançada dublado. Bom, eu questionei isso e eu fui atrás de mais uma informação. E aí eu visitei o canal da Gabi Xavier, que é uma Castlevania-maníaca. Aliás, Gabi, puxa vida, eu aprendi muita coisa com o seu vídeo. Ela fala, o Castlevania 4 teve um final inesperado. Será que valeu a pena? Será que valeu a pena esse final inesperado? O Luiz Nunes gostou. Eu gostei mesmo, gente. Olha, uma das coisas bacanas que ela fala é o seguinte. Na terceira temporada, né? O autor, a produtora, fez questão de criar várias vertentes. Os personagens chegaram a pontos de conflito e apareceram muitos pontos em aberto. Na quarta temporada, de repente, tinha que fechar esses pontos. Mas vamos voltar lá no início? Sim, a personalidade do seriado foi iniciada realmente, baseada nos games.
Gente, inspirada, baseada, não significa fidelizada, não significa fazer uma versão do game para o vídeo. Não significa que teria que contar uma história igual ao game. Até porque, né, na localização de vozes, não sei se vocês sabem, é como se fosse um Waze da vida aí, a gente grava várias possibilidades de que o jogador pode alcançar e atingir, e os games vão evoluindo em função das habilidades dos jogadores, e aí surgem temporadas, e aí surgem evoluções, e aí a coisa mais importante são as batalhas, são os entraves, são as estratégias que cada um pode fazer para conseguir ganhar e pontuar e fechar o jogo. Bom, primeira temporada, sim, foi praticamente baseada para mostrar o que era Castlevania. A partir da segunda temporada, né, a coisa evoluiu para um livre-arbítrio, o romantizar da coisa, contar a história dos personagens. Lá no primeiro episódio, nós vemos o encontro de Drácula com Lisa. A Lisa vai visitá-lo, olha lá. Por que ela vai visitar? Porque ela mexe com alquimia. Mas, na verdade, a alquimia era associada à bruxaria naquela época da Inquisição, na Idade Média. Ela vai em busca do conhecimento do Drácula porque ele tem a fórmula da vida, a ciência. Apesar de toda essa possibilidade de controvérsia, aí a gente tem que ficar questionando aqui, questionando ali, mas ela vai ao encontro do Drácula porque considera ele um grande homem da ciência, um cara que conhece muito. E ele pergunta: por que você quer que eu te ensine? Você acha que eu vou querer te ensinar? Ela fala: olha, a ciência é que vai tirar esse povo das crendices. É a ciência que vai transformar esse povo num povo mais inteligente. Eles não vão viver mais baseado em superstições. Ele vira para ela e fala assim: eu acho que vou gostar de você. E ela emenda assim: dê uma chance para você, uma chance para mim, é uma chance para nós. A partir daí, nesse ato que ficou escondido, casaram-se, tiveram um Alucard. Muito bem. O que aconteceu em seguida? A gente vê a igreja descobrindo que ela se envolveu com Drácula, que ela buscou o conhecimento do que eles chamam de o demônio e a condenam à fogueira. Ela é uma bruxa. Ela é morta pela igreja, pela Inquisição, o povo instigado para fazer isso. E o Drácula resolve se vingar. Mas ele, depois que ele demonstra toda a sua raiva, ele diz assim: olha, vocês têm um ano. Um ano para se reconciliar com seu Deus. Sim. Apesar dele ser considerado demônio, ele começou a ser humano, a ter um pouco mais de carinho pelos humanos a partir do amor que ele tem pela Lisa. E ele dá uma chance para a humanidade ali centralizada em Valáquia, né? Um ano depois, o bispo reúne o povo na frente da igreja para celebrar, dizendo assim, um ano depois que a Lisa foi morta na fogueira, ele diz assim: olha só, o demônio disse que ia acabar com a gente em um ano e nós estamos aqui celebrando. O demônio é mentiroso. Mas não foi o demônio que ameaçou eles, que prometeu
e que deu uma chance para eles? Foi o Drácula. Um ser movido pela paixão. Paixão. E aí traz os seres das trevas, reúne o exército dele e extermina de verdade. E aquele sangue todo bem característico dos James. Muito bem. O que acontece? Alucard não concorda com o pai. Alucard herda o lado bom, o lado humano. Alucard volta-se contra o pai e fala: você não pode fazer isso. O povo não é essa ameaça. Ele fala: não há mais inocentes. Não mais agora. Qualquer um poderia ter se levantado e dito: não vamos mais nos comportar como animais. E ao contrário disso, eles seguiram como boizinhos, sendo conduzidos por quem desejava a morte deles. Um parênteses. Eu falei agora há pouco que é baseado no quê? No contexto da Idade Média, na época da Santa Inquisição. E por falar em Idade Média, eu vou abrir um parênteses. Na Idade Média, na Santa Inquisição, a perseguição às pessoas que tinham conhecimento, as chamadas bruxas e bruxos, porque descobriam, através da ciência, que não era exatamente aquilo que era a realidade humana, a realidade do mundo, o poder começou a ter medo dessas pessoas. É melhor manter as pessoas na ignorância. A ciência é como que abrisse os olhos das pessoas para que elas começassem a entender a razão das coisas. Alquimistas, bruxos eram tudo a mesma coisa. Uma coisa importante, as pessoas que deduravam o vizinho, porque o vizinho, por exemplo, Luiz Nunes, gravei um audiobook, A História Obscura do Descobrimento do Brasil, que exatamente traz todo o panorama da Idade Média. Gente, é asqueroso. As pessoas que dedurassem o vizinho, porque viu o vizinho fazendo alguma coisa, aspas, suspeita, ganhavam um percentual dos bens. A igreja, perseguia aquela pessoa, condenava à fogueira, fazia o arresto, tirava dela todos os bens dela, e um percentual ia para quem fez o dedo duro. A grana ia toda lá para eles. A Santa Inquisição não foi exatamente Santa Inquisição. A Idade Média revelou coisas importantes. E depois da Idade Média, o mundo passou a evoluir. No Castlevania, nós temos essa transição. A Gabi fala, como eu disse, a Gabi pontua bem que na terceira temporada abrem-se pontos sem fechamento. E a quarta temporada vem para fechar alguns desses pontos. Não é? Vou contar para vocês que o Isaac, e o Hector se unem para trazer o Drácula de volta. A princípio, para uma missão. Eles imaginavam que trazendo Drácula de volta, ele ia voltar feroz, querendo acabar com tudo novamente, dando continuidade àquela saga dele. A volta do Drácula, juntamente com a Lisa, aconteceu de uma forma medonha. Tem uma frasezinha só no 9º episódio da 4ª temporada, Eu estou sentindo o cheiro de mágica humana. E olha só como foi a volta do Drácula. Correndo, berros, urros, parecendo que saindo de dentro de um fórceps, saindo de dentro de uma prisão, e eles voltam no mesmo corpo que eles tinham.
Gente, o Isaac, por exemplo, que era um aliado do Drácula, ele volta mais humano. Ele saiu dali, porque também seria condenado, né? E por acaso ele conviveu com humanos. Não que ele se tornou humanizado, não que ele foi humanizado, mas ele veio com uma visão diferente. Por exemplo, ele tem um encontro com uma criatura da noite que vive de devorar humanos e tenta convencer essa pessoa, eu diria até, a ser vegano. A cena, ele fala para ela assim, você não precisa viver somente de carne. A carne humana não é tudo que você precisa, o sangue não é tudo que você precisa. Experimenta, por exemplo, frutas, e ele dá um cacho de uvas para aquele ser noturno lá, para aquele ser obscuro. E ela vai com nojo, assim, provando, e quando termina de provar, fala, é bom. É uma metáfora que o autor resolveu inserir para mostrar a diferença, as possibilidades de alimentação que nós temos, né? Aí, gente, o Drácula surge e, para surpresa de todos, ele não vem violento. No último episódio, eu já achava que seria um personagem novo. Me escalaram para fazer um personagem novo. Me chamaram para dublar o Castlevania. O Drácula morreu, né? O diretor falou assim, não, é o Drácula, ele volta. Não, que chique! O Drácula voltou. Só que o Drácula voltou assim. E na última partezinha do último episódio, na prorrogação do segundo tempo, ele e Lisa voltam para viver o casamento deles, para viver a vida deles. Nós temos uma segunda E vão para um chance. lugar tranquilo, longe de tudo aquilo, provavelmente para não bater de frente com o filho, né? E fecha a temporada nessa tranquilidade. Casamentos, nascimento de criança, abrindo portas. Eu acho bacana o que a Gabi fala assim, nem tudo precisa de um ponto. Muitas coisas precisam de uma vírgula. E eu senti no final da 4ª temporada uma grande vírgula. Vem aí uma sequência. A 5ª temporada, eu dei uma pesquisada. Não, acho que não vem uma sequência, uma 5ª temporada. Né? Eu diria que vem assim um universo expandido, como ela falou. Né? Um universo expandido de uma nova história, de uma nova obra, baseado nessa continuação, só que com outros personagens. Só que, de repente, Drácula, Isaac, Hector poderão se encontrar. E provavelmente Drácula poderá ser esse, digamos assim, essa via mestra aí para essa nova história. Se tiver, o dublador vai ficar feliz. Vai. Além da história, trabalho, né, gente? É isso aí, pessoas. Vocês vieram aqui para ouvir um pouquinho de mim, para falar um pouco de Drácula, para falar um pouco de Castlevania. Eu confesso para vocês que eu não sou um expert em Castlevania e em games, mas eu sou o ator que dubla o Drácula. E nós dublamos pedaço por pedaço, independentemente de conhecer o resto da série. Gostaram? Se você gostou, inscreva-se no canal. Toque o sininho, seja bem-vindo, convide os seus amigos. O Drácula não vai devorar os seus amigos. Não vou devorar os seus amigos. Beijo, pessoas, e saúde! O que nós queremos é esta humanidade toda curada, feliz, baseada na ciência.